Muito boa noite. Hoje nós vamos fazer essa transmissão ao vivo, Mensageiros da Luz. Meu nome é Alex, para aqueles que não me conhecem. Para aqueles que estão chegando hoje aqui, eu gostaria de algum retorno, se alguém puder me dizer se está tudo certo, estão me ouvindo, estão me vendo. Vamos aguardar um minutinho aqui. Estão me vendo? Quem entrou na página agora, poderia me comentar ali. Bom, antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de anunciar para alguns que ainda não sabem, talvez, a nossa casa está sem a nossa sede, já adquirimos um terreno. Então eu gostaria de agradecer aqueles que já conseguiram contribuir na nossa vaquinha, na nossa página online, estarem na página do Facebook, Mensageiros da Luz, de Gravataí. E aqueles que puderem comparecerem com doações ou com material de construção, talvez, falando com a diretoria, será muito bem-vindo, né? Porque nós torcemos para que logo passe tudo isso, esse distanciamento social, e que nós possamos retornar aos nossos trabalhos, um trabalho espiritual, aquele trabalho que é de auxílio para todos nós, não só para nós que somos trabalhadores, mas também para aqueles que comparecem na casa, para seus familiares. Então agradecemos já desde já a todos que já contribuíram. Quem quiser compartilhar o link da nossa vaquinha da casa, nós agradecemos de coração. Então fiquem em paz, vamos fazer a nossa prece de abertura. Gostaria que todos se conectassem o máximo possível com a serenidade, com a paz, olhando para dentro do nosso coração e agradecendo sempre ao Pai por tudo que nós somos até hoje, por todos os benfeitores que fizeram de tudo para que nós estejamos aqui hoje, neste momento, que nos dão a estabilidade, nos auxiliam nas horas mais difíceis, que nós possamos sempre agradecer ao Pai por todas as dádivas que já recebemos e recebemos a cada instante e às vezes não percebemos. Nós te agradecemos, Jesus, nosso Mestre, aos nossos benfeitores que nos amparem e que nós possamos, ao encerrarmos essa reflexão de hoje, estarmos muito melhores do que quando aqui chegamos para assistir esse tema de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Bom, o tema escolhido para hoje está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Em especial, nós vamos falar sobre o item número 11, cuidar do corpo e do espírito. Mas nós vamos falar disso sobre vida e morte. Então vamos ler um trechinho desse item número 11, desse capítulo 17, diz assim: se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos, certo? Então nós precisamos cuidar do corpo e do espírito, dos dois, não é apenas um, certo? Então, para nós espíritas, nós não temos dúvidas alguma, que gradativamente o conceito de imortalidade da alma vai se expandir pela sociedade, pela humanidade inteira, aos poucos, gradativamente, certo? Mas para isso, nós que somos espíritas, nós temos que mudar um pouco o nosso foco. Nós temos que mudar o nosso foco de uma forma mais objetiva, porque nós ainda usamos muito o nosso sentido materialista, consumista, imediatista. E essas questões estão muito distantes ainda das questões morais. Assim, nós podemos lembrar e tentarmos compreender que Allan Kardec torna a questão moral no Livro dos Espíritos
como a mais importante. Não é só ela, mas é a mais importante. Então, qual é o impacto para nós espíritas, sabendo que nós não morremos? Alguém de nós já faz essa reflexão diariamente? Já refletiram sobre isso? Qual o reflexo na nossa existência atual, de hoje, no presente? Saber que nós somos imortais. Talvez nós não demos a devida atenção ao Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas. E Kardec coloca como se fossem perguntas inaugurais, perguntas iniciais, e que deveriam ser continuadas com outras questões. Certo? Uma doutrina como a doutrina espírita, que é capaz de se modificar se estiver equivocada ou se estiver insuficiente, e também de acrescentar conhecimentos novos de tempos em tempos. Então nós sabemos que nós nascemos na vida física, né? Que nós recebemos um corpo físico, certo? Mas será que esse nosso corpo físico, vamos fazer essa pergunta, é somente uma veste? Será que é somente isso, o nosso corpo físico? Vamos seguir como Kardec, vamos fazer perguntas. Será que o nosso corpo físico é como se fosse essa camiseta? Ou como se fosse um casaco que a gente veste quando nós encarnamos e retiramos quando desencarnamos? Será que esta é a exata ideia que a doutrina espírita nos traz sobre o nosso corpo físico? Ou é muito mais do que isto? Desta forma, nós temos que lidar com essa questão de que a total importância, ou que tudo do nosso ser, está somente no espírito. E que o corpo físico é apenas um aglomerado de células que não somos nós. Que é apenas uma roupa, uma vestimenta ou algo que não somos nós. Será que é só isso? Nós aprendemos isso na doutrina espírita de uma forma inicial, mas na sua continuidade, nas obras que são complementares, que nós já sabemos, principalmente as de André Luiz, trazidas por Chico Xavier, ele amplia esse conceito inicial que Kardec nos trouxe, dizendo que o espírito molda o corpo físico, célula a célula, e essas células, elas representam a expressão materializada de algo que já está formada no nosso perispírito, ou seja, o nosso corpo espiritual. O perispírito nos dá a forma do corpo. Além de dizer que é uma vestimenta, quando estamos encarnados, é a nossa mente como espíritos materializada em nosso corpo físico. O nosso corpo físico, então, somos nós na nossa encarnação. É o que mais necessitamos para circularmos aqui por esse mundo material na nossa atual encarnação. E isso nos diz que tudo que acontece conosco acontece com o nosso corpo. E tudo que acontece com o nosso corpo acontece conosco. Um exemplo disso é que quando nós temos uma doença, nós não somos os mesmos. Quando nós estamos com febre, por exemplo, nós não temos a mesma clareza mental. Uma boa noite a todos, hein? Nós não temos a mesma disposição física, ou seja, nós não somos os mesmos quando estamos doentes fisicamente. Quando nós temos, por exemplo, 10 anos de idade, nós não somos os mesmos de quando nós temos 30 anos de idade. Quando nós chegamos aos 60 anos de idade, nós não somos os mesmos de 16 anos de idade. Porque com 16 anos de idade, nós sofremos muitas mudanças corpóreas, muitos hormônios se desenvolvendo que muda a nossa capacidade de sermos e de sentirmos. Por isso, vida e morte são etapas, são fases da nossa vida.
Parece uma contradição, morte fazer parte da vida, vida fazer parte da morte, mas é isso mesmo. Nós somente vamos evoluir se passarmos pela experiência material. Já dizia Jesus que ninguém poderá ver o reino de Deus, dos céus, se não nascer de novo. Ele sabe que as experiências materiais fazem parte da nossa jornada ou do nosso processo evolutivo. Um outro ponto que nós precisamos pensar e refletir, que é ainda dramático, é que a morte não existe, mas ela não existe do ponto de vista espiritual. Mas ela existe sim do ponto de vista material. E se na existência física nós estamos sujeitos às emoções em geral, com o nosso corpo físico, nós temos também uma experiência de morte no nosso psiquismo. E que nós precisamos trabalhar essa compreensão. Então eu tenho uma pergunta para quem está aí assistindo na sua casa. Quem de nós não vai morrer? Todos nós vamos morrer, fisicamente. Isso é uma realidade da vida material. E essa morte precisa ser considerada, precisa ser trabalhada por nós, para ser compreendida na nossa mente, na nossa experiência física. Porque se nós não entendermos isso no sentido de buscar a compreensão e ficarmos repetindo para nós que nós somos imortais apenas, nós vamos negar ao nosso psiquismo, lá no fundo, essa realidade da nossa finitude. E todas as nossas experiências da nossa vida material, elas têm fim. Se por um lado nós vamos continuar depois, por um outro lado, nós encerramos experiências físicas ou materiais todos os dias. Se nós contemplarmos, se nós ampliarmos um pouco a nossa visão, nós poderemos ver que nós não vivemos uma só vida ou etapas, como quiserem, numa mesma encarnação. Nós vivemos aqui como se fossem, vamos usar essa simbologia, várias vidas dentro de uma mesma encarnação. Por exemplo, nós não conseguimos lembrar com clareza quando nós tínhamos 8, 9, 7, sei lá, uma idade muito tenra. Nós não conseguimos lembrar muita coisa. Alguns de nós, ou muitos, dizem: eu não consigo lembrar de nada quando eu era criança. É como se não fosse eu. É como se fosse uma outra vida. E a grande parte de nós hoje não viveu, alguém da minha idade, da nossa, um pouco mais, essa época que já se vive há um bom tempo de vídeos, de fotos, de postagens diárias. Depois nós vamos lá, muitos de nós, olhar aquelas fotos antigas e nós vamos olhar e dizer: mas esse era eu. Nossa, mas o que eu pensava, o que eu sentia naquela época? E às vezes surge uma experiência, uma sensação de vazio, uma sensação de que não sou eu, que na verdade realmente fomos nós. Foi. Desta forma, como serão essas crianças atualmente, nos dias de hoje, já há algum tempo, que recebem aparelhos sofisticados desde pequenos? Se eles forem bem orientados, se forem bem utilizados, com responsabilidade, vão ter a possibilidade de irem se percebendo numa experiência psíquica contínua, diferente emocionalmente de nós que não vivemos essa época desde o início, desde pequenos. Embora que o que dê a certeza da continuidade psíquica para a nossa vida não são as fotos, não são os vídeos,
mas a sensação que isso traz de continuarmos nos seguindo, nos acompanhando, nos conhecendo, trazendo autoconhecimento desde cedo, desde pequenos, tendo noções a cada momento da nossa existência, das nossas mudanças, certo? Nós precisamos disso, porque nós temos ainda muita dificuldade de aceitar, de compreendermos o nosso fim corpóreo. E é muito importante que nós façamos essas reflexões sobre a nossa mortalidade física. Porque se nós não fizermos isso, vamos ficar negando a nós mesmos etapas que nós vamos passando dia a dia, nossa idade. Vejam só, vamos trazer alguns exemplos então para a gente refletir sobre isso. Se somos espíritas, sabemos da vida após a morte, sabemos que nós não seremos destruídos. Mas vamos perguntar para todos que estão assistindo aqui: gostariam de partir neste momento? Para a pátria verdadeira. É de graça, ninguém vai pagar nada, né? E tem um bônus: já vai chegar desapegado do corpo físico. É garantido. É muito melhor do que aqui. Será que nós aceitaríamos um pacote de viagem como esse, agora, nesse momento? Eu acho que não, né? E por que não? Se todos nós temos os conceitos de que a vida do outro lado nos dá mais liberdade, somos mais livres, nos libertamos dessa prisão que é o corpo físico, por que não? Por que nós temos tanto medo da morte? Porque com certeza ainda existe uma definição em nós sobre morte que nós precisamos ainda entender melhor. Porque todas as vezes que uma pessoa passa a vida negando que tem um fim, constrói uma ilusão de que fisicamente é eterna. Exemplo disso, alguns que já atingiram certas etapas da vida ou um pouco mais de idade, negam a si mesmos que aproximam-se de uma nova etapa, onde as funções físicas já não são mais as mesmas, que já está anunciando a nossa finitude física ou estamos mais próximos da passagem ao plano espiritual. Muitos desses, muitas vezes, tomam algumas atitudes desproporcionais com a sua condição física e muitas vezes dizem: nossa, mas eu fazia isso tão bem antes. Sim, quando nós somos mais jovens, nós temos mais capacidade física, né? Então, todas as nossas experiências têm um fim, certo? E se nós negarmos isso a nós mesmos, nós vamos negar para nós a nossa finitude, o nosso fim, novamente enfatizando isso. Negamos o nosso fim e assim, quando chegamos a uma determinada idade, com essas tendências de achar que eu fazia isso antes, alguns recebem inclusive um apelido carinhoso de vovô ou vovó garota. Quem já não ouviu isso? Alguém está dizendo ali, a Marisete, que não quer fazer mudar de ideia, né? Então, isso é uma conduta, em vários casos, obviamente, de negação de que existe esse fim da vida física. E é curioso porque quando alguns de nós descobrem uma doença, por exemplo, ou uma doença gravíssima, vamos falar em doença grave mesmo, muitas vezes entra em depressão, ansiedade, um pânico. E por que acontece isso? Porque nesse momento, ali, quando descobre essa doença grave, descobre-se que podemos morrer. Muito mais que a própria doença, o pânico é pela possível morte, não pela doença, muitas vezes. Então, vou perguntar de novo: quem de nós aqui não vai morrer? E o que faz que, com alguém que não esteja doente,
com uma doença grave, não sofra com isso. E quem esteja, descubra uma doença grave, passe a ter medo, a ter pavor, a ter desânimo de continuar vivendo. Isso porque até aquele momento, ou nós agora estamos, porque não fizemos essa reflexão, desconectados da nossa condição humana que diz a todos nós que na vida física tudo acaba. E às vezes vamos construindo no nosso íntimo uma ideia de que nós somos imortais. Mas a mensagem da doutrina espírita é imortalidade da alma. E nós precisamos não usar esse conceito para a nossa vida física. Nós precisamos aqui nessa jornada física termos a consciência de que morremos. E que morrer aqui não significa acabar, mas transformar-se, não ser mais o mesmo. É desapegar daquilo que nós tínhamos, daquilo que nós fomos. E isso é um processo contínuo de uma vida que é verdadeira, que está acontecendo exatamente agora, no presente. Nós ouvimos muito ainda de que a nossa vida verdadeira não é esta. A pátria verdadeira é depois de desencarnar. Isso é verdade, claro que é. Porque quando nós falamos que estamos aqui de passagem, isto é no sentido da vida espiritual, principalmente nos momentos de dores, de dificuldades, de alguns sofrimentos. Isso tudo é passageiro, é transitório, e isso é uma mensagem de alívio que a doutrina nos traz. Tudo isso é verdadeiro. Mas em algumas situações da nossa vida, essa colocação se torna perigosa. Se torna muito perigosa. Por que se torna perigosa? Porque nós vamos achando que fisicamente nós somos imortais. E quando dizemos isso, dizemos que a nossa vida verdadeira é só depois. E estamos dizendo que esse corpo, o nosso, não é importante. Nós não precisamos cuidar dele. Não sou eu mesmo. Isso nós podemos dizer que é um equívoco de interpretação. Pois nós temos uma única vida, que é a vida que nós vivemos agora, nesse momento. Não existe vida verdadeira ou vida falsa. Toda a vida é verdadeira. O que estamos passando nessa existência física hoje é parte da nossa única vida. Porque ora vamos estar aqui, ora vamos estar no plano espiritual. Mas é uma única vida, com etapas diferentes. Porque se nós ficarmos nos acostumando que tudo aqui não está valendo nada, que o que vai valer mesmo é só depois, nós não vamos viver intensamente, integralmente a nossa vida. Vejam bem, a única vida verdadeira é estarmos aqui agora. Nesse momento nós não sabemos do amanhã. Nós não temos a certeza que estaremos aqui. A certeza da nossa vida está aqui agora, hoje. Aqueles nossos parentes, aqueles nossos amigos que não estão aqui agora junto conosco, neste momento eles não fazem parte da nossa vida. Nós estamos separados deles. Aqueles problemas lá do nosso trabalho, que nós esquentamos a cabeça do dia de hoje, não fazem parte nesse momento da nossa vida. E é nesse sentido que é passageiro. Aquilo que nós vamos aprendendo e absorvendo não é passageiro. Mas nós não estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de verdade. Dizer que estamos aqui de passagem, vou fazer uma comparação, é o mesmo que nós nos hospedarmos num hotel. E muitos de nós estão vivendo hoje como se vivesse num hotel. E não na própria casa. E o nosso corpo físico é a nossa casa. A nossa família que temos hoje é a nossa casa. Aquilo que vivemos a cada momento é o nosso presente, com todas as sensações,
com todas as emoções, com todos os sabores, com todas as dores, com todas as vicissitudes, experiências que são intransferíveis, elas são únicas, que cada um de nós tem. E aqueles de nós que vivem como se estivéssemos num hotel, por exemplo, de férias, não cuidam da sua vida como deveriam, por exemplo. Assim como num hotel nós não nos preocupamos em arrumar a cama, arrumar muitas coisas, lavar as toalhas, porque tem alguém que faz isso. Na nossa casa não, nós temos cuidados especiais com várias coisas, porque é a nossa casa. Comparando com quem vive num hotel, quem passa uma temporada no hotel, é não cuidarmos adequadamente da saúde, porque não é a vida verdadeira, aí nós não vamos ao médico, não nos alimentarmos direito, a gente faz muito isso ainda, não cuidarmos da nossa autoestima, porque o corpo não sou eu mesmo, a vida verdadeira é só depois. Não precisamos cuidar do corpo, só do espírito. Mas também, além desses que vivem como se vive num hotel, há alguns praticando apenas atividades espirituais, como se isso também fosse suficiente. Porque a imortalidade da alma nos diz que existe vida sim depois da morte, mas que também existe vida antes da morte. E a vida se vive a cada momento, o agora. E tudo que vamos levar conosco não é aquilo que as nossas mãos podem tocar, podem carregar. É aquilo que nós tivermos no nosso coração. E isso depende da forma que nós vivermos aqui no presente, como vivemos o hoje, que é uma preparação para o nosso futuro espiritual. Porque nós estamos hoje no lugar certo e na hora certa, no momento exato que deveríamos estar nessa vida física, nessa existência. E um outro conceito que nós precisamos fazer uma reflexão para termos mais consciência é de que ainda se ouve muito que estamos aqui para ressarcir danos do passado, pagar algo que nascemos para resolver questões pendentes. Essa forma de pensar, de dizer, faz sentido se nós entendermos que as pendências que temos são equívocos que nós cometemos. E quando existe um equívoco, é porque nós não aprendemos de forma adequada ainda. Então, nós estamos ressarcindo a nós mesmos. Porque de outra maneira, alguns podem construir a ideia de que nascemos errados, de que nascemos culpados, e que nós precisamos ressarcir para merecer uma vida melhor. Então, se nós pensarmos assim, nós não teremos momentos felizes, porque nós estaremos sempre pensando que devemos algo sem saber o que é, sem saber para quem. Então não nos ajuda em nada ficarmos dizendo: essa família não é minha, esse corpo não é meu, essa cidade não é minha, eu devia ter nascido em outra cidade. Tudo aqui é nosso, faz parte da nossa existência. Não é o que nós temos, é o que fazemos com o que nos é dado. Isso é o importante. Como lidamos com tudo isso e transformamos numa vida nossa. Porque se nós ficarmos jogando para a reencarnação, para dívidas do passado, nós não achamos o culpado, nós não crescemos, nós não avançamos na nossa evolução. E o conceito da doutrina espírita é a construção da nossa felicidade. Esse é o objetivo da reencarnação, é o nosso aprimoramento. É dar a cada um de nós, é nos darmos uma oportunidade, cada vez nova oportunidade, para termos experiências novas e que nos tornemos espíritos melhores. Comparando com uma escola agora, vamos fazer essa comparação. É como se no final do ano
nós não atingimos a média, ou seja, não atingimos o conhecimento necessário para passar de ano, para passar para a próxima série, certo? Nós então somos reprovados. E a reprovação não é uma punição, não é para castigar o aluno, reprovar o aluno, mas sim uma nova oportunidade para atingirmos a média, para aprendermos. Portanto, se na escola é assim, Deus que rege as nossas vidas, Ele não é um Deus juiz, não é um Deus punitivo, carrasco. Não, não é assim. Ele é um Pai amoroso que nos dá uma nova oportunidade. É o Deus que Jesus nos apresentou, um Deus de amor. E muitas vezes, mesmo dentro de ambientes espíritas, esse Deus que castiga, que é punitivo, ainda existe para alguns. E o Deus de Jesus é um Deus de amor, da intimidade, que está dentro de nós. É como se Deus dissesse a cada existência para nós: vai, meu filho, tem uma nova oportunidade aí para ti, aproveita. Mas o Deus que Jesus e a doutrina espírita nos mostram, nos apresentam, na nossa intimidade, nós ainda não entendemos muito bem. Nos falta sentido para isso, como nos explicam os Espíritos. E esse é um desafio para todos nós, compreender que Deus não está fora, Deus não está no céu, Deus não está num lugar, mas que Deus está em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós. E quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida, com essa concepção, nós nos aproximamos mais de Deus. E o Deus que pune começa a deixar de existir, porque ele não existe, nunca existiu. Ou que diz que temos que sofrer, que temos que ser sacrificados, que devemos viver nos autopunindo para depois viver a vida verdadeira, não é assim. Nós queremos estar aqui e estaremos aqui o tempo que for necessário, o tempo que nos for dado, pela bondade de Deus, para aprendermos a nos amar uns aos outros. Esse é o propósito de cada existência. E não resolver questões onde a nossa autoestima vai para o fundo do poço, vai para a escuridão. Nós somos seres amados, somos seres queridos por um Pai que está aqui agora conosco, nos acompanhando. E nós precisamos fortemente mudar esse pensamento de que as dores são punitivas. Nós precisamos olhar para elas, refletir e nos perguntar: o que essa dor quer de mim? O que ela quer me ensinar? O que eu posso aprender com isso? Às vezes isso é uma doença em nós ou em alguém querido. É a perda de um filho, perda de alguém muito querido. O que essa dor está querendo de mim? E desta forma, entrando em contato com nós mesmos, conosco mesmos por dentro, e passarmos pela dor e sermos melhores construtores da nossa felicidade. Porque vivemos num momento ainda hoje que nós queremos respostas rápidas para tudo, soluções instantâneas, com comunicações velozes. Temos tecnologias, funções como o WhatsApp, por exemplo, que nós temos oportunidade de ter contato com o mundo todo. Por um lado, isso é uma bênção, sim, mas é um perigo por outro lado, que muitas vezes nós não sabemos usar essa tecnologia, esse avanço, esse progresso, porque alguns estão tentando resolver questões de sofrimentos pelo WhatsApp. Né? Alguns acham, entendem que existe um médium WhatsApp de plantão. Aí me aconteceu isso, me aconteceu aquilo, começa a contar muitas histórias pelo WhatsApp. O que acontece
quando acontece alguma dor na nossa vida, nós não precisamos sair alucinados atrás de médiums pelo WhatsApp. Porque certas coisas que acontecem com a nossa vida, acontecem por uma simples razão, que nós precisamos lidar com aquilo que nós ainda chamamos de perdas. Precisamos aprender a crescer com elas, porque nós não precisamos saber como estão aqueles que partiram antes de nós. Basta falarmos com esse Deus interior que está aqui junto conosco, porque esse é o contato imediato com esses queridos, com esses amores que partem antes de nós. Mas muitas vezes nós não confiamos em nós mesmos, nas nossas intuições, e vamos atrás de médiuns de plantão para nos dizer o que já sabemos da nossa vida. E todo o contato, toda a ligação espiritual é de lá para cá. Todos os médiuns falam isso. E existem excelentes médiuns com mensagens espontâneas, mas já há algum tempo nós estamos numa era onde médiuns se multiplicam de forma muito perigosa, que trazem cartas de desencarnados, às vezes 1 ou 2 semanas após desencarnarem, porque os familiares desesperados já estão correndo atrás de notícias para no seu íntimo, no seu psiquismo, negarem que morreram. E essa morte física, nós precisamos aprender a lidar com ela, trabalhar essa compreensão de forma clara, limpa, tranquila. Porque se nós usarmos o Espiritismo para substituir isso, nós não estaremos usando a doutrina dos Espíritos como deve ser. O Espiritismo deve ser para nos ensinar que existe vida depois da morte, sim, mas que existe vida antes da morte também. E a nossa vida tem que continuar após a separação temporária desses laços. Temporário. E nós temos que olhar para nós e dizer assim: eu vou continuar a minha vida, vou tentando melhorar a cada dia e ser alguém melhor ainda. Para que quando nós nos encontrarmos com esses queridos, nossos entes queridos, amados, todos possam estar bem, equilibrados e felizes com esse encontro. Nós não precisamos tanto assim de mensagens, de comunicações. Nós precisamos muito mais da compreensão que a doutrina espírita nos dá, para que a nossa fé seja inabalável e na certeza de que esta vida que nós temos hoje já é um presente de Deus que nós tanto pedimos, às vezes um presente, algo de bom. Portanto, o que eu falei não é para criticar irmãos que fazem o trabalho da mediunidade, e muitos deles fazem um belíssimo trabalho, mas muito cuidado com esse desespero pela busca desses médiuns, porque muitos são sérios, seríssimos, mas a maior parte desses que surgem a cada esquina não são sérios. E quando o desespero chega em nós e nos domina, nós acreditamos em tudo. É como se lá no nosso íntimo dissesse assim, pedisse para eles: me engana, mente para mim, mas me diz algo que me conforte. Ou diz que a minha doença não é grave, diz que meu filho não está usando drogas, diz que eu não estou sendo traído ou traída. E é nesse sentido que dizem que a doutrina espírita não é para qualquer um. E isso nós vamos esclarecer que é no sentido de que a doutrina espírita que interessa a todos nós é a doutrina que nos transforma e que nos diz: vivam com alegria a cada momento das suas vidas, porque existe vida em abundância. Mas só que existe uma tarefa para todos nós: olharmos para nós mesmos e assumirmos a responsabilidade pela nossa própria existência. Porque nós estamos, em cada existência, em cada uma delas, caminhando para novos momentos e para novos aprendizados.
aprendizados sempre, e que nós possamos ter consciência disso. Fé e esperança na vida e na morte, porque faz parte da nossa existência. E eu vou encerrar com um poema do primeiro livro psicografado por Chico Xavier, Parnaso Além Túmulo, do espírito Casimiro Cunha. E esse título desse poema, é só um trechinho, é Espiritismo, onde ele diz assim: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola, e o mestre amado é Jesus. Eu agradeço esses momentos, que todos nós possamos ficar harmonizados, podemos fazer essas reflexões, que eu possa ter contribuído humildemente com tudo isso que a gente falou aqui, que eu falei, só eu falei. E nesse momento eu gostaria de pedir que todos tranquilizassem o coração, os pensamentos, e vamos fazer já aquelas preces a todos que fazem tratamentos, a todos que buscam um auxílio espiritual, um equilíbrio físico, um equilíbrio espiritual. Pense então nesse momento em todos os irmãos que estão adoecidos, que estão nos hospitais, que estão nos seus lares por alguma doença, por esse momento de pandemia também. Aos irmãos que vivem nas ruas, que têm o sofrimento de não ter um lar, não ter o seu alimento de cada dia. Aos irmãos que estão nos presídios, que ainda não compreendem bem as leis da vida, que cometem seus equívocos, assim como nós cometemos, que eles também recebam essa irradiação de amor e de paz. Aqueles que vivem nos orfanatos, nos asilos, que sofrem com os abandonos de seus familiares, que possam receber nesse momento um passe espiritual de todos os amigos espirituais, trazendo um conforto, uma paz, uma alegria. Pedimos também a todos os irmãos que tiraram a própria vida, que sofrem nesse momento de angústia, de recuperação, para terem uma nova oportunidade para renascerem, reencarnarem, que eles recebam o nosso carinho, a nossa paz, o nosso amor. E assim também a todos os nossos amigos, os nossos familiares, a todos que não puderam estar aqui assistindo e que gostariam de estar no trabalho da nossa casa, que todos recebam essa paz, esse conforto, essa irradiação de saúde física, de saúde espiritual, e que assim nós possamos refletir a cada dia sobre Deus, sobre a vida, sobre o nosso mestre amigo Jesus, nossos benfeitores espirituais, que nos auxiliam e muitas vezes estamos distraídos, não percebemos, e que nós possamos todos os dias dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E que seja feita, Pai, a sua vontade e não a nossa, hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem com toda a paz do mundo, que Jesus possa acompanhar todos vocês nos lares, os nossos amigos espirituais. Um grande abraço, foi uma alegria muito grande, estou com saudade de todos vocês, aqueles que eu não vejo já há algum tempo. Muita paz, um beijo no coração de todos vocês, tá?